Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom, bred to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in the circle. Now every time it rains, we turn the whole world purple, baby. Purple rain. E estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo. Sim, a gente tarda, mas não falha. Estamos aqui para falar sobre mais notícias do Baltimore Ravens. Eu sou Cleverton Linhares e eu estou aqui hoje com Giba Pérez. Boa tarde, Giba. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Sempre bom falar sobre esse time maravilhoso, esse Super Bowl contender aí. E João Gabriel Gelli, boa tarde para você também, João. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvidos queridos. Nossa. Ouvidos querintes, é isso aí. Ouvidos querintes, cara. Essa aí foi... Gravação pós-almoço, é isso aí. Caramba, nunca imaginei, foi erro tão bizarro. Nossos ouvidos querintes. Vamos discutir um pouquinho dessa free agency, né? Que teve muitas movimentações, não o Ravens trazendo muitos jogadores novos, né? Mas foi movimentado de qualquer jeito. E vamos fazer uma análise de como está pensando no Dapenano. Eu não sei nem replicar esse erro, mas isso vai para o dicionário Aurélio da próxima edição em 2021. É isso aí, como o Gelli já adiantou, a gente vai falar um pouco das últimas movimentações da Free Agency. Eu acho que praticamente eu não sei mais o que o Baltimore Ravens tem para se mover daqui até o draft, mas a gente vai falar sobre isso também depois dos recados, e ouça os recados dessa vez porque a gente tem coisa boa pra falar, tá bom? Recados básicos, gente, os de sempre, tá bom? Você que escuta a Casa do Corvo tá gostando? Quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior? Então você pode. A gente convida você a se tornar torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? apoia.se/Casa do Corvo. Com R$1 só você já faz uma grande diferença para esse projeto. E hoje, como é começo de mês, a gente tem que lembrar daqueles que mantêm a Casa do Corvo de pé, que mantém a Casa do Corvo aqui funcionando, tá bom? Muito obrigado, Juliano Barros Lobão, Tiago César de Souza Silva, Guilherme Rodrigues, Leandro Leite, Rodrigo Muniz, Augusto César Ferreira de Moraes, Enan Carvalho, Rafael Moretão, Kaique Carlos Coelho, Gênesis Vinícius Meneghel, Hélio dos Santos Filho, Luiz Renato Gazola e Márcio Hayashi, torcedores de elite, muitíssimo obrigado. Torcedor de elite pode concorrer a prêmios, receber nossa newsletter semanal, que de vez em quando dá umas avacalhadas, mas a gente já mandou algumas. Segunda-feira tem mais porque acumulou bastante conteúdo. E pode também fazer, sabe o que? Participar de lives com a gente no YouTube. Agora eu acho que é semana retrasada, semana passada nós participamos de uma live com os apoiadores. Foi muito legal, 1h30 de papo sobre Baltimore Ravens, sobre draft, free agency. Então, se você quiser fazer parte disso, lembre-se, apoia.se/Casa do Corvo, tá bom?
Antes de continuarmos, eu preciso lembrar que tem uma novidade especial da Casa do Corvo para vocês. Dia 1º de abril, ontem, a gente está gravando no dia 2, então ontem saíram as jerseys da Casa do Corvo. É isso aí, você agora pode vestir a camisa do podcast do maior da EFC Norte. Tudo isso em parceria com o pessoal do NFL da Zoeira e da Tractor. Eu quero agradecer muito pelo convite do NFL da Zoeira, o pessoal da Tractor que teve uma grande paciência em a gente acertar o modelo da jersey. Eu acho que ficou muito legal. Eu quero agradecer também a um dos nossos torcedores aqui, o Fabrício Delgado, que bolou a arte da camiseta pra gente trabalhar em cima. Ele que já cuida da identidade visual da Casa do Corvo, ajudou a gente também no modelo da jersey. E, gente, tá linda, tá bom? Tá muito linda. Corre lá na loja. Beleza? A camiseta é feita com tecido mesh com bastante qualidade, muito bem trabalhado, tanto no tecido quanto na costura e na tinta da camiseta. Então, se você tá querendo mostrar o quanto você gosta desse podcast, você pode literalmente agora vestir a camisa. É ótima para você passear, para você ir para academia, para você ficar no dia a dia, para você praticar seu esporte, tá bom? Então vai lá, storenddz.com, procura lá pelas jerseys da Casa do Corvo, dá aquela moral pra gente, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com/Casa do Corvo BR, nossos twitteres, @Casa do Corvo, @BRavensBra, @JGGL, @RavensBrasil, o perfil oficial da torcida do Baltimore Ravens aqui em Terra Brasilis, tá bom? Nosso Instagram, @Casa do Corvo, e lembrando, como já comentei, nós temos agora o canal do YouTube funcionando finalmente, youtube.com/Casa do Corvo. Tá rolando vídeo praticamente todo dia, falando sobre draft, falando sobre free agency, falando sobre algumas maluquices a respeito do time, algumas polêmicas e especulações da torcida. Vai lá porque tem um conteúdo muito bacana, tá bom? youtube.com/Casa do Corvo. Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr@gmail.com. A gente quer ouvir a sua opinião, tá bom? Ou você pode deixar seu comentário na caixa de comentários desse episódio lá em fambonanet.com.br, fambonanet.com.br, agora uma das maiores redes de podcast sobre esportes americanos. fambonanet.com.br, a maior rede de podcasts de esportes americanos, talvez do Brasil? Quem sabe? Lá você tem podcast sobre futebol americano, sobre NFL, sobre NBA, sobre a MLB. Sim, agora tem podcast sobre beisebol. Tem o esportismo falando sobre esportes americanos em geral. Enfim, sem podcast de esporte você não fica, tá bom? E é claro, tem o Famblinho toda quinta-feira fazendo aquele tour pela NFL, certo? Dessa vez, infelizmente, não temos comentários, mas a gente convida você a fazer isso. Comenta lá para que seu comentário possa ser lido aqui no próximo episódio, tá bom? É isso aí, tudo isso que eu tinha para falar, então vamos agora para a pauta. Vamos lá, senhor Giba Pérez, João Gabriel Gelli. Vamos começar pelaquela que foi a movimentação mais polêmica do draft, ó, da Free Agency, que um bocado de gente ficou sem entender, e eu quero entender também o que aconteceu. Nós tínhamos quase fechado com o DL Michael Brockers do Los Angeles Rams. Eu acho que ele vinha para 3 anos, se eu não me engano, o contrato dele. E de repente, eis que uma bela manhã nós acordamos e o contrato é declinado por conta de uma suposta lesão que o Michael Brockers tem no... Parece que ele tem uma entorse no tornozelo. E aí eu não sei o que aconteceu. Eu sei que os Ravens fizeram uma nova proposta, os agentes não aceitaram e ele tá voltando pro Los Angeles Rams por 1 ano, 6 milhões. E é isso que ficou confuso pra... Não. Ele voltou pro Rams por 3 anos e um pouco mais do que o Ravens ia pagar. Ah, foi?
31,5. Sim, desculpa, eu li o contrato errado, mas é verdade, é isso mesmo. Mas... você leu do Derek Wolfe. Mas é o que eu quero entender, tipo, ele foi avaliado por uma junta independente, ele não foi avaliado por ninguém e o Baltimore Ravens não quis arriscar, porque o entorse que ele tem no tornozelo, se for isso mesmo, é um negócio grave. É a situação de ele precisar fazer cirurgia de colocar pino no tornozelo para poder recuperar, e vai até um mês isso aí, de recuperação. Então, a questão é que ele sofreu essa lesão na temporada passada. Foi uma que ele foi pro injury report, né, do Rams ao longo da temporada de 2019. Honestamente não lembro se ele viu o ponto dessa lesão. Ela acompanha desde esse momento e, né, por toda essa questão do coronavírus, tá muito difícil o time fazer exames médicos presenciais, né? O jogador não consegue viajar, o time não consegue mandar médicos. Então você depende de outro tipo de tática, né? O jogador tem que fazer os exames e mandar pro time, tal, e nisso o Ravens ficou meio inseguro, né? O que parece que a negociação caiu. Já falou, essa questão do corona, pelo que eu entendi, o Baltimore contratou um médico, chamou um médico independente que estava na mesma região em que o Brockers estava, e ele realizou os exames e não deu o time em relação à lesão dele. E eu acho até que o time tentou renegociar o contrato por conta disso, e o Brockers não quis baixar, foi o que eu entendi, pelo menos, da situação. Numa situação normal, o que teria acontecido? Se não fosse toda a pandemia que parou o mundo inteiro, e os Estados Unidos não está excluído dele, obviamente. Numa situação normal, o Brockers teria ido até feito exames médicos lá com os médicos do Baltimore, que avaliariam a situação do tornozelo dele, a recuperação da lesão, se precisa ou não de cirurgia. Ser feito com um médico que você não conhece, basicamente. Então ficou essa incerteza toda. O Baltimore preferiu não correr o risco. E o Los Angeles Rams, que já que acompanhou toda a lesão do jogador, todo o processo, e conhece ele, trouxe ele de volta. Acredito que não seja nada, até porque senão o Rams que tem da liga, que tem o maior conhecimento da situação, não teria feito essa aposta. Pois é, né? Ficou uma situação bem azeda, na verdade, tanto pro time quanto pro jogador, mas enfim, feito tudo isso, obviamente os Ravens tinham uma necessidade agora para preencher. Ficou aquela situação de vamos buscar no draft, vamos atrás de mais alguma coisa, e então o Baltimore Ravens foi até Denver trazer o Derek Wolfe do Denver Broncos pro time, ele que veio com um contrato de 1 ano, $6 milhões. Parte desse contrato, se eu não me engano, é de incentivo, eu acho que 2 milhões deles são de incentivos e o resto é garantido. Pessoalmente, se eu não me engano, são 3 milhões. São 3 milhões, é isso. Isso aí. Ele conta o cap. Sim. Um bom valor. E é um jogador que pessoalmente eu gosto dele. É um cara bem bruto, é um cara bem confiável. Assim, confiável como jogador na posição, mas não é confiável dele ficar saudável inteiro pra temporada. Se eu não me engano, acho que ele jogou só 3 temporadas completas até hoje. Ainda assim, é uma boa adição para a posição. Vamos ver como que o Don Martindale vai usar o Derek Wolfe nessas circunstâncias. Eu pessoalmente estou bem confiante de que ele vai fazer um bom trabalho em Baltimore nessa temporada, se houver temporada, né? Assim, é um movimento importante porque traz um jogador que tem capacidade como pass rusher pela linha, então é uma melhoria em relação, por exemplo, ao Chris Wormley, que saiu e que ocupava essa posição. Ele é mais jogador no sentido de pressionar o quarterback do que mas ele é pior no sentido de durabilidade, com certeza, e do combate contra o corrido, né? Então esse balanço que teve que ser feito para tentar analisar a contratação. Como é um contrato, né, só de 1 ano, então de curto prazo e barato, eu acho que é uma excelente aquisição pro Ravens. Se ele não ficar saudável, acontece, mas também um problema gravíssimo, né, que vai prejudicar todo o cap do time. E se ele ficar saudável, ele tem tudo para contribuir com snaps bem relevantes e com um bom nível. E ainda mais considerando, né, o que a gente já comentou no último podcast, a contratação do Calais Campbell, e o Brandon Williams voltando para a posição onde ele é mais efetivo, como nose tackle. Essa linha tem tudo para ser muito, muito boa nessa próxima temporada.
Em relação ao jogo, a linha defensiva trabalhando contra o jogo corrido, a gente sempre que jogou como nose tackle, fez um excelente trabalho em relação a isso. Quando não esteve, sentimos falta dele, por exemplo, no jogo contra o Browns ano passado, em que a gente foi dizimado pelo jogo terrestre do Nick Chubb, porque o Brandon Williams não jogou. Então, confio bastante no trabalho do Brandon Williams se ele conseguir ficar saudável. Ele tem um histórico de poucas vezes que é bem durável, e acho que temos outros jogadores também que podem ser desenvolvidos em relação a isso. Acho que o Daylon Mack é o principal caso, ele foi calor ano passado, quase não jogou, mas que pode ter alguns snaps relevantes até para rotação maior pro Brandon Williams e deixar ele mais descansado. Então, acredito que a linha titular vai ser, acho que não escapam muito disso, Calais Campbell e Derek Wolfe. Bastante nosso pass rush em relação à temporada passada, se você parar para pensar, que era Chris Wormley, Brandon Williams e Michael Pierce, que basicamente nenhum dos três fazia nada contra o cornerback, e aí a gente ficava totalmente dependente do trabalho do Judon, porque o outro outside linebacker e das blitz, e das blitz, que era a nossa principal arma para pressionar o quarterback. Com essa pressão interna aumentando, deve abrir um pouco mais de espaço para o Judon, até para o outside linebacker que a gente tiver do outro lado, algum calor que vem para o Valser ou o John como titular. Então, acho que o trabalho interno da linha defensiva esse ano vai ser contra o jogo aéreo, e acho que isso vai potencializar o ataque como um todo, a defesa como um todo. Vai potencializar a defesa como um todo, porque nossa secundária vai precisar segurar menos as marcações e vai conseguir talvez produzir mais turnovers. Eu acho que a tendência é essa. A grande preocupação com essa linha defensiva é que são todos jogadores um pouco mais velhos, dois deles já com um histórico longo, grande de lesão, e não tem muita profundidade, né? E pensando no curto prazo, o Ravens tem que pensar alguma coisa mais a médio e longo prazo, né? Nessa posição, nesse setor também. Então, por isso que vale ficar de olho. Uma escolha, não digo uma escolha alta de draft, mas eu acredito que o Ravens vai escolher nesse recrutamento. Eu ia comentar justamente isso, porque a gente tinha comentado em off, antes da gravação, comentar as necessidades do Baltimore Ravens, e chegamos a tocar nesse assunto, né? Que talvez, com a adição do Wolfe e do Campbell, a necessidade de pass rush pelo menos diminui um pouco, né? Ela desaparece no sentido de temos que draftar um cara que vai jogar agora, o time não vai mais precisar pensar numa escolha dessa na primeira rodada ou no dia 2, mas é importante ter profundidade, porque o Ravens não tem, e também buscar jogadores jovens, né, que é uma posição em que você precisa muito de rotação, porque são jogadores mais pesados que vão estar atacando o tempo todo, então e tendo que reagir ao que o adversário faz, então algo ainda mais cansativo, e o Ravens não tem muitas opções, então é uma posição que precisa de rotação. A gente tem 3, 1/4 que deve ter mais espaço esse ano, né, que é o Daylon Mack, mas ainda faltam algumas outras peças, e isso deve vir tanto na parte tem o Justin Ellis também, né? Mas tudo isso deve vir tanto na parte final do draft ou jogadores não draftados. Assim, eu não sei se o Pat Ricard vai chegar, vai efetivamente como fullback e largar a defesa, mas ele é um jogador que dá alguma rotação ali também. Já tem bastante snaps defensivos para a temporada, um jogador que se divide entre duas posições, então é mais alguém ali que ir na rotação, mas também não é um fenômeno. A gente precisa ter mais opções na linha defensiva para descansar os caras que são mais importantes, como o Calais Campbell e o próprio Derek Wolfe, que tem um histórico de direção. Certo. E para fechar, óbvio, o Gelli colocou aqui na pauta, a gente não pode esquecer dele, nós também contratamos o maravilhoso Hall of Famer long snapper Nick Moore, só para ficar registrado aí, tá bom? O emprego de Brasil, né? Adição é essencial, vai mudar o time, ele vai mudar o patamar do Baltimore. Agora a gente passa a ser um time que vai concorrer ao Super Bowl e favorito, eu te digo. Se a gente não era Super Bowl contender antes, agora fechou a casa.
Mas falando do Sack, fica de olho que esse aí pode virar a próxima escolha de quinta rodada que o De Costa consegue. É isso. Se ele conseguir uma escolha de quinta rodada por um long snapper, realmente o negócio imagina se foi uma escolha de sétima rodada condicional por um long snapper, já é. Nossa senhora. Aí você dá o prêmio de GM do século pro De Costa. Benza a Deus. Escolha condicional de sétima rodada de 2036. 50 vezes mais do que pro Minnesota Vikings, né? Com certeza. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Fechando aqui as contratações, pelo menos aqui não me vem mais nenhuma cabeça para complementar a pauta, a gente pode ir para as renovações. A gente fechou com esse Levine aqui, é o Anthony Levine, certo? É o Adam. É o Anthony, tô brincando. Não, sei lá, colocaram aqui renovações, Levine. Sei lá se tem mais alguém lá no... você conhece algum outro Levine, pô? Porque esse é o problema, eu não conheço mais nenhum outro. Aí de repente aparece um na rapa do roster lá. Não? Mas pelo que eu vi, né, eu não tinha botado contrato, fiz essa pauta há muito tempo, mas parece que o contrato do Levine e o do Moore são contratos de um ano, valor mínimo. Ok. A gente também renovou com o cornerback Jimmy Smith, 1 ano, 6 milhões. Tem gente morrendo de amores por esse contrato, tem gente odiando esse contrato. Eu pessoalmente acho que é um contrato na medida, né? Afinal de contas é um cara talentoso e você não corre o risco de tomar um tombo caso ele se lesione novamente, né? Porque o risco é grande. Tá aí 1 ano para ele se provar. Tem parte do contrato também é de incentivos, é só um pouquinho mais da metade dele também que é garantido. Para quem pelo que ele fez e pelo preço que Baltimore tá pagando, eu acho muito bom esse valor aí. Eu acho excelente o contrato dele. Acho que o jogador do talento dele, se pagar 6 milhões por uma coisa no ano, é uma... Só você parar pra pensar que o cap hit dele ano passado era a 14 milhões. É um cornerback muito talentoso, um cornerback que fecha um lado quando tá bem fisicamente, quando tá em forma, ele fecha o lado. Ninguém gosta de Jimmy Smith e ele não permite muitas recepções. Ele é um cara muito talentoso, o problema é que ele se machuca demais. Ele teve várias lesões graves durante a carreira, perdeu jogos assim, quase da carreira dele. Por isso que ele não conseguiu. Agora o De Costa foi bastante genial nesse movimento. Ele fez uma oferta pro Jimmy durante a temporada passada para um valor maior do que esse. Achava que valia mais e que queria testar o mercado para ver. Aí o De Costa falou, tudo bem, será? Ele testou e voltou e recebeu menos porque ele não conseguiu. Perdeu a aposta que fez. Foi muito bem nesse movimento. O De Costa é um cara que aparentemente, nesse pouco tempo que ele tá, sabe muito bem a hora de deixar o cara no mercado testar. A secundária foi o ponto forte da nossa defesa e ela volta praticamente intacta, né? A principal substituição que a gente vai ter é o Brandon Carr saindo e o Taylor. Então, pra mim é uma melhoria. Então, assim, eu tô bem feliz com essa limite. Eu acho que é importante ter um terceiro cornerback que é capaz de atuar de forma física pelo lado de fora do campo. Né? Cada vez mais os times adversários têm elencos e esquemas que fazem com que 3 ou mais wide receivers fiquem em campo. Então você precisa ter muita profundidade secundária. Né? Então eu acho fundamental mais um jogador como ele, mais uma vez, mais um ano que o Ravens está consolidado como o melhor grupo de cornerbacks da NFL. Agora torcer pro Jimmy Smith ficar saudável, porque acredito assim, é o que o Giba falou, ele no auge era um cara capaz de fechar um lado do campo. Não acredito que ele consiga mais jogar naquele nível. Depois de todas as lesões, já está chegando mais para ele também.
mas eu continuo vendo ele como um jogador capaz de fazer a diferença, um quarterback acima da média. Eu acho que ele, com a rotação, com o número de snaps reduzido, que é o que ele vai ter, porque naturalmente os 2 titulares são... Nós vamos jogar muito mais com 3, né? Mas os 3 titulares em tese são o Marcos e o slot. Então, acho que naturalmente ele vai ter um número de snaps um pouco reduzido, porque ele vai entrar mais pra rodar esse grupo e deixar todo mundo fresco. E aí eu acredito que com os snaps reduzidos ele vai conseguir ter um desempenho bem melhor do que ele teve que jogar mais, porque o Devon entra machucado. Acho que ele pode render em altíssimo nível ainda assim. Ele já tá com a idade um pouco avançada, se não me engano, ele tem 31 essa temporada, vou até confirmar, mas ele é talentoso o suficiente para conseguir, principalmente tendo os snaps reduzidos, porque ele consegue estar mais descansado, talvez até ajude na questão das lesões, que são um grande problema dele. Né? Vai fazer 32. Pô, que saco, o cara tem minha idade, velho. Tem 31, eu tenho, por isso você fala que o Jimmy Smith tá velho, eu me sinto um vovô. Porque o Jimmy... tá vendo? Eu tô mesmo, porra. O Jimmy Smith não vai render. Jimmy Smith não vai render porque ele tá velho. Pô, o Jimmy Smith tem a minha idade, cara. Que triste. Cleverson, daqui pra frente é só ladeira abaixo. É a decadência da carreira. Já tem que começar a pensar na renovação pro elenco da Casa do Corvo, porque tipo, vaga de host já tá indo em declínio. Então você, ouvinte que tá escutando aí, se inscreve para você fazer parte do draft da Casa do Corvo. Você pode renovar o elenco, trazer sangue novo, transformar a Casa do Corvo num podcast campeão, né? Vai que rola. Meu Deus do céu, chega de falar besteira. A gente também renovou com o Chris Moore, o nosso queridinho wide receiver aí da temporada passada, que não sabe qual que é o tamanho do campo. Provavelmente, eu acho que ele deve vir para completar o time de especialistas. Eu não vejo ele com muitos snaps no time de wide receiver. Já não tinha muito espaço antes, agora então... Ele é um especialista de bom nível, assim, ele é um bom especialista, não tá nada bastante. Acho até que em alguns momentos ele foi subutilizado quando ele podia ganhar um pouco de confiança, melhorar. Eu até falei isso aqui algumas vezes, né? Que ele fazia boa jogada e a bola, principalmente nas temporadas anteriores, né? Na temporada passada ele realmente não fez nenhuma jogada que chamasse. Não sei se ele chegou a receber, tem minhas dúvidas, e se ele recebeu realmente é um fenômeno. O ataque foi fraca, nas oportunidades que ele teve de mostrar alguma coisa ele não mostrou, mas como especialista ele rende muito bem. E ele tem por causa disso, é por isso que o time renovou com ele. A gente não conseguiria nada muito melhor do que isso no mercado. Então, o contrato mínimo. Pois é, então ele não conseguiria nada muito melhor do que isso. O impacto dele no é de 1 milhão nessa temporada, então assim, indiferente. Você tem que ter jogadores para compor o seu elenco, é um jogador que vai atuar no estilo, é importante. E vem para contribuir. Ele atua como retornador às vezes, não sei se ele vai jogar nesse papel, né? Se vier um Brandon Ayuk, por exemplo, talvez ele seja o retornador do time. Verdade. Que é uma necessidade, nós não temos retornador nesse momento, diga-se de passagem. Jalen Reagor também. Vai ser primeira escolha geral de draft do Baltimore Ravens, um retornador, fica vendo. Um cara que só retorna. Exatamente. Não tem mais nenhum outro talento. A gente vai draftar o Justin Jefferson e ele vai contribuir pro time de especialistas. Não. Falando em time de especialistas, a gente renovou também com o segundo melhor quarterback do time antes do draft de 2018, o Sam Cook. Também sem detalhes do contrato aqui, mas já ouvi falar de que o Sam Cook seria o punter segundo ou terceiro punter mais bem pago da liga, mas só que eu não tenho informação, então fica aí o boato. Justo, ele é um dos melhores punters da liga, um dos mais consistentes, sem contar que, digamos, talento subvalorizado dele é a quinta Kentucky na hora de segurar a bola para chutar. O Tucker é um cara que destaca muito isso, né? A gente fala volta e meia sobre a entrevista que ele fez com o Tucker na pré-temporada do ano passado, quando ele se chuta sozinha quase, porque todo o processo de code do Sam Cook é muito bem feito
os três especialistas é muito boa, então isso facilita muito o trabalho dele. E de fato, é uma coisa importante. Acho que o Sankoku vai ficar ali até o último fio de cabelo. Vou tentar segurar ele o máximo. Além de ser um bom punter, ele é muito importante na questão dos field goals. Vai cair o pé do Justin Tucker e o Sankoku vai estar lá ainda para garantir que o chute saia bem feito, né? E eu acho das renovações aqui acabaram, né? Agora da galera que foi embora. O Brandon Carr tá dizendo adeus. O Baltimore Ravens não exerceu a opção de mais um ano por ele. Então ele tá dando adeus. Até agora não ficamos sabendo de nenhum time que tenha demonstrado interesse por ele. Então tá aí no mercado, deriva. Se algum time quiser, fica à vontade. Aqui no Baltimore Ravens ele já estava sobrando, porque a gente tá com o corpo... Esse cornerback fica difícil. No Baltimore Ravens ele já estava sobrando, né? O Giba aí já ressaltou o ótimo nível dele. E é isso aí, obrigado pelos trabalhos prestados e até a próxima vez, né? A maior jogada da carreira do Brandon Carr foi estar envolvido na recepção espetacular do New York Giants. É algo que marcou a carreira do Brandon Carr. Era ele que tava marcando o Odell, né, naquela recepção. Ele que tava quase arrancando a fez umas 3 faltas, né? Eu lembro disso, eu lembro. Não tem nem como esquecer, né? A gente também perdeu o Michael Pierce pro Minnesota Vikings, 3 anos, 27 milhões. Eu ia falar que é um contrato um pouquinho alto, mas o Michael Pierce era um baita jogador aqui na linha defensiva do Baltimore Ravens, e eu acho que pro Minnesota Vikings, do jeito que eles estão precisando fechar aquela DL, parece que é um contrato até razoável, né? Eu achei que ele fosse receber talvez até um pouquinho mais, mas também é um contrato bem injusto pra ele. E para pensar que não foi draftado, né? Ele chegou ao Baltimore como um calor draftado e vai sair e possivelmente vai virar uma escolha. Não sei se a contratação do Derek Wolfe... O Derek Wolfe foi cortado, né? Foi? Derek Wolfe foi. A contratação do Michael Brockers anularia a escolha compensatória do Michael Pierce, como a gente não pode, talvez ganhe uma escolha compensatória de 4ª ou de 5ª rodada pelo Michael Pierce. Ou seja, você vai ter uma escolha de um jogador que não foi selecionado. Então, assim, ele também não teria tanto espaço na linha. Ele provavelmente não jogaria tanto, ele daria rotação pro Brandon Williams e você pagar a cara num jogador que vai ser basicamente jogador. Não vale tão a pena. A gente imaginou que ele não ficaria, né? Acho que teria tanto interesse da franquia e que seja feliz no Minnesota Vikings. É um bom jogador, sim. Sim, com certeza. Contra a corrida, ele é um jogador de alto nível, um cara capaz de empurrar o pocket, né? Não é um pass rusher de alto nível, mas ele faz bem o trabalho de abrir espaço para outras pessoas aparecerem, né? Para outros jogadores aparecerem. É um jogador que tem seu valor, certamente, mas é o que você falou mesmo, não tinha muito espaço para ele ficar, ainda mais com essas outros contendores mais versáteis que ocupam posições que o time precisa mais, então, né, se pagasse para ele ser reserva seria um uso muito ruim da folha salarial, porque é um jogador limitado que não vai ser especialista de pass rush, então ele vai só dividir snaps básicos com o Brandon Williams, e aí no fim das contas a conta não fechava, né? Não fazia sentido. A gente também mandou embora é meio forte, né? Mas a gente perdeu também o Josh Bynes pro Cincinnati Bengals. O Josh Bynes, que tinha um contrato de 1 ano só, foi um daqueles jogadores que veio naquela leva de contratações emergenciais do De Costa para reforçar a defesa, né? No que veio do Matapeco, Justin Ellis, Sergi Ford, Gerard Ward. Se eu não me engano, o Josh Bynes veio nessa leva também e tá indo pro Cincinnati Bengals. Acho que para ele nenhuma consideração a fazer, né? Pô, eu só queria que ficasse. Dos jogadores que o Ravens perdeu, pra mim ele é o que mais vai fazer falta.
O Ravens não tem... Ele jogou muito bem ano passado. Sim. Conseguiu algumas boas jogadas defendendo o passe, mesmo não ser o forte dele. Mas ele fez o trabalho dele muito bem feito contra corridas, né, nos 2 primeiros downs. Então, um jogador muito barato, que seria melhor do que investir talvez uma escolha alta no draft, no linebacker, mas no fim das contas também é um jogador plenamente substituível. Então, de todos os jogadores que o Ravens perdeu, que foram embora, eu acho que ele é o que vai fazer mais falta na conjuntura atual do elenco, mas também não é o fim do mundo. Continuando aqui com a nossa linha de dispensa, a gente também dispensou o wide receiver Seth Roberts, que foi para o Carolina Panthers por 3... É isso mesmo? 3,75? O contrato de 1 ano dele lá? Isso. E que vá com Deus também, Seth Roberts, que tenha boa vida lá em Carolina, jogando com o Ted Bridgewater. E para fechar, o New York Ravens contratou também o Patrick Onorsor, que vai para lá. Aqui também não tem o valor do contrato, eu não me inteirei também dessa movimentação. O New York Jets, que nesse momento tem Patrick Onorsor, Breshad Perriman, CJ Mosley, tinha mais um também do Baltimore Ravens que eu esqueci quem que é. Kenneth Dixon, verdade. Ou seja, deve ter mais. New York Ravens agora lá na Nova Jersey, né? Falou Alex Lewis? O Alex Lewis tá lá também? Tá, renovou. Puta que pariu. Contrato. Caraca, ok. O Jets apostou em refazer a dupla que deu certo em 2018, que é o Onorsor e o CJ Mosley. Foi a melhor temporada da carreira do Onorsor. Ele confiava-se que ele poderia ser um inside linebacker até mais completo do que ele foi naquele ano, mas ele não conseguiu assumir a bronca no passado. Assim, não foi bem. Ele perdeu espaço, virou reserva do Josh Bynes e do LJ Ford. Acho que depois que ele perdeu a vaga ali, ele perdeu o estímulo dele. Nem entrava mais em campo. Não jogou na reta final da temporada e vai voltar a fazer o papel que ele fazia bem, que era atacar e tendo o CJ Mosley para fazer os retiros do lado dele. Nós sabemos, um excelente linebacker. A gente só precisa ver. Eu não sei quem que é o coordenador defensivo do New York Jets, mas levando em conta que o head coach lá é o Adam Gase, e precisa ver se o Mosley vai jogar, porque ele passou a temporada inteira fora praticamente, né? Vamos ver em quais apuros o Patrick Onorsor vai se meter no New York Jets. Eu tô curioso pra ver esse time nessa temporada. O coordenador defensivo do Jets é o grandioso Greg Williams. O CJ é acusado de ser... Ele estava envolvido naquela história do Saints, não estava? De forçar a lesão. Greg Williams? Greg Williams, sim. Que suspendeu até o Champagne por causa disso. Isso, sim. Williams. O Mosley é um cara que sempre foi muito durável. Até achei surpreendente na temporada passada aquelas lesões todas dele, que tiraram da temporada. Ele teve mais de uma grave, mas assim, ele teve a mesma lesão várias vezes. Mas ele sempre foi muito durável. Ele passou quase o contrato de calor dele inteiro sem perder jogos. Ele só perdeu o jogo, acho que em uma temporada. E, surpreendentemente, ele ficou fora da temporada do ano passado. Vamos ver como ele se recupera. Se ele não tá jogou em Baltimore, acho que o Jets tem uma boa dupla de linebackers que se conhece muito bem, que funciona bem junto. Tudo depende da situação, do estado de saúde do CJ Mosley depois da lesão do ano passado. Jesus Cristo. Vamos ver se dá tudo certo. Eu gosto dessa galera do CJ Mosley, tirando o Perriman e o Lewis, o resto até que eu tenho um certo carinho. O Honor, só quando tem alguém competente do lado dele, ele rende bem. O Lewis porque ele não fica saudável. Então, isso é foda. Vamos para as trocas e vamos começar com essa que deu um bafafá danado. Assim como a história de Jimmy Smith deu polêmica, essa aqui também deu polêmica. O Hayden Hurst foi para o Atlanta Falcons, que mandou pra gente uma escolha de 2ª rodada e uma de 5ª desse ano ainda, né?
Com isso, o Falcons recebe o Hayden Hurst e uma 4ª rodada, e eles praticamente ficaram com o Calvin Ridley de graça. Agora que eles estão com 2 escolhas de primeira rodada, tem muita gente falando que o Hayden Hurst servia muito bem ao Baltimore Ravens. Eu não discordo disso. O Hayden Hurst tinha lá suas valências, tinha lá o seu talento, mas quando você tem um corpo de tight ends, onde você tem o Nick Boyle e o Mark Andrews, que estão a anos-luz de distância, muito por conta da lesão que o Hayden Hurst teve, que fez com que ele perdesse vaga no time, eu acho que o Hayden Hurst já não era tão necessário assim. Óbvio, ele fez boas participações, era um cara assim, reconhecidamente talentoso, mas a troca pra mim tá de bom tamanho. Eu acho uma boa troca. Você troca um jogador que ainda tem mercado, porque se ele fica mais uma temporada na reserva ali, ele não teria mais tanto mercado assim. Ele ainda tem mercado, você troca por uma escolha interessante, uma escolha de segunda rodada é uma escolha alta. Muita gente alegou, mas ele foi uma escolha de primeira rodada para 2 anos atrás, agora você troca por uma de segunda. Cara, ele pegou uma de 26 anos, sabemos todos nós que ele não valia uma escolha de equívoco do Ozzy. Então eu acho que foi uma troca muito bem feita pelo DeCosta, porque perdeu espaço pro Mark Andrews. Assim. Mark não adianta, ele não ia. É o principal recebedor do Lamar hoje. Então você tem um talento que tem valor de mercado, é interessante você trocar para tentar usar essa escolha de segunda rodada, ou para escolher um jogador, ou para subir, de repente fazer uma troca e subir para pegar alguém. Então você ter o capital de draft para negar. E se você tem um jogador que tem valor e que ele não tem espaço no time, você pode trocar e trazer um jogador muito mais barato que fazer a mesma coisa que o Hayden Hurst fazia. Principalmente numa posição valiosa assim, não é uma posição prime. Um tight end é uma posição relativamente secundária. Então, você tem um jogador que tem valor de mercado e que não tem espaço no time porque tem um outro melhor, você troca esse jogador e traz um outro para fazer uma função. Ele era basicamente o terceiro tight end, porque o Nick Boyle tinha muito mais espaço porque bloqueia melhor, e o Mark Andrews tinha muito mais espaço porque recebe melhor. Ele era um cara mais equilibrado. Então você, mercado, negocia ele, draft, e depois você encontra alguém para ser o terceiro talento ali que consiga desempenhar em bom nível sem precisar investir tanto para isso. O Baltimore é engraçado porque não tem como você não ter 4 talentos. Olha, não diga isso. Você não deveria. Não, você não pode manter 4 tight. Lembra de quando a Casa do Corvo começou? Como é que era a situação em Baltimore? Então não diga isso. Sempre dá. Se você tem 3, você pode ter 4. É que nem coração de mãe, né? Sempre cabe mais um tight end. Eu acho que o ditado é esse aí mesmo. Mas o Ravens fez o DeCosta na cultura da situação, viu que o Falcons poderia necessitar de um tight end. Você está trocando seu terceiro tight end por uma escolha de segunda rodada. Que outro time vai fazer isso? Essa é a análise que eu consigo visualizar dessa situação. Acho que é um ótimo retorno no investimento. E, assim, ruim que a gente fez a escolha, né, em 2018, mas que bom que a gente conseguiu recuperar esse valor ainda. E agora pode ser usado tanto como munição por algum jogador que o DeCosta veja como mais valioso, ou então para ajudar na profundidade da equipe, com qualidade ainda. Essa de 5ª rodada que veio pelo Hayden Hurst ainda tá na mão do DeCosta, né? Ela não foi usada ainda. Foi. Essa foi Ah, sim, tá. É porque a do Vikings. Sim, é isso que eu ia falar. Eu sempre confundo essas duas. Pra fechar, também, a gente trocou pro Pittsburgh Steelers o Chris Wormley. O time recebe o Wormley uma escolha de 7, enquanto a gente recebe uma escolha de 5ª rodada por esse reserva. Chris Wormley, vai com Deus. Pittsburgh, faça bom proveito. Que deve ser um jogador de Pro Bowl daqui a pouco, essas coisas. Pode ser, na mão do DeCosta, 5ª rodada é doce. O cara acontece com essas coisas aí. E pra fechar, a gente passa aqui pelos free agents que sobraram, né? O center Ronis Grasso, eu não sei como é que pronuncia esse primeiro nome dele. O Ronis, ok. Eu acho que o outside linebacker Pernell McPhee, eu gosto dele. O defensive tackle Domata Peco e o safety Bryden Trawick. Acho que é assim que pronuncia o
o nome dele. Vocês acham que tem perspectiva de algum deles ainda continuar? Acho que é Brilliant Drive. Não, esses nomes complicados. Esses nomes complicados. Existe a chance de... Nunca mais vamos precisar falar o nome dele. Então, desses aqui, quais vocês acham que tem perspectiva de ainda continuar no time? Porque eu, sinceramente, assim... Ele falou que nunca mais vai precisar voltar. Não, ele pode até estar no elenco, mas a gente não precisa comentar o nome dele, né? A participação dele... a gente nunca falou o nome dele, até hoje. Primeira vez que a gente fala o nome dele. Mentira, ele foi um dos jogadores ativados da Injury Reserve no passado. Sim, verdade. Eu acho que o McPhee tem valor de ter ele, até porque você, no lado oposto ao Judon, você tem Jalen Ferguson e Tyus Balsa. Os dois conseguiram provar que pode fiar. Os problemas já conhecidos que a gente já falou durante toda a temporada, que ele precisa se desenvolver, ainda é um projeto, vamos ver como é que ele sai. E o Balsa não conseguiu render o que se esperava dele. Então você tem um jogador experiente, que estava rendendo bem até se machucar, ali, por um valor baixo, ele teve uma lesão grave, pode contribuir ainda. É isso, de acordo. O McPhee é o cara que tem valor ainda e certamente no mínimo muito próximo do mínimo. Então, é uma contratação que pode gerar impacto dentro do campo e por um valor irrisório do que o Ravens atualmente tem por volta de uns 10 milhões sobrando. Então esse é o tipo de espaço para movimentação que ele tem, né? Jogadores muito baratos, veteranos que podem ajudar em do time. Então ele é um cara que eu gostaria de ver de volta, né? Uma presença veterana, que pode ajudar no desenvolvimento dos jogadores mais jovens. Numa situação de terceira descida longa, ele pode fazer pressão pelo meio, então você batendo ele mais algum pass rusher de exterior, né? Sei lá, um Bowser ou um Ferguson, sei lá, um jogador que venha pelo draft, para fazer a pressão. Forma nesse sentido. É um jogador situacional, mas que pode trazer valor, sim. Pô, vou falar pra você que toda vez que a gente fala do Tyus Bowser me dá uma tristeza, porque era alguém que a gente se esperava tanto dele, né? Eu de verdade queria ver ele rendendo mais nesse time. Também tinha uma expectativa alta nele, eu até acho que ele é subutilizado algumas vezes. Ele podia ser mais utilizado, mas ele não conseguiu conquistar o espaço dele até agora. Vamos ver se com uma linha defensiva mais forte esse ano ele consegue produzir mais. O mock draft lá do pessoal dos escolheu o Zach Baum e tá até me cornetando por causa disso. O Raul sai, um abraço para o Raul, está me cornetando. O Baum é um cara que se compara muito com o Balsa, assim, tem características bem semelhantes, já até relação que a gente estava conversando. Eu acho ele um valor muito interessante. Ele é um cara que consegue atacar o QB e ele faz uma boa cobertura de passe quando ele precisa dropar. Ele dropa bastante. Nós usamos muito os outside linebackers dropando para cobertura. E ele poderia contribuir muito nisso. Eu não sei porque ele é tão pouco utilizado, né? Eu me irrita um pouco isso. Não, um monte de gente, a gente reclama que é subutilizado ele, o Miles Boyk também, falávamos disso na temporada passada. Às vezes eu queria ver o que acontece nos bastidores do staff. Mas o Boyk eu entendo. O Boyk eu entendo, porque o Boyk era calor, um calor de tanto. E que, sabe, você já era um time que passava pouco a bola. Então até isso é de fato que você não consiga distribuir tanto para todos os recebedores. O Boykin teve um papel, recebeu mesmo o Hollywood e poucos Sneaks, né? Mas a maior parte das jogadas eram corridas. Então, naturalmente, ele teve pouco espaço. O Balser não, mas no caso, mesmo assim, cara, o Hollywood Brown, um calouro lesionado, engoliu a posição, né? Aí a gente achava que pelo menos o Boykin fosse aliviar um pouco a carga em cima do Hollywood. Não foi o que aconteceu, mas enfim, vamos esperar agora 2020 para ver o que acontece. Sobre o Zach Baum, o pessoal do On The Clock não gosta muito dele, o pessoal lá fora gosta mais. Tem esse debate. É um jogador mais versátil no sentido de que ele consegue dropar por de passe. Ele pode jogar como um inside linebacker, dependendo da situação.
E também pode ser um pass rusher. Tem um cara que a opinião dele sobre o pass rusher eu respeito bastante, que é o John Nolan. O cara que é Cowboys, mas também na parte de análise do draft ele é focado em pass rushers. Que tem o Vaughn como um dos principais pass rushers desse draft. Acho que como segundo ou terceiro melhor. Então, assim, não vou dizer que eu assisti os tapes dele ainda, mas de opiniões que eu respeito, ele é um cara que divide um pouco, mas que tem batimento. Então, pelo que se fala, é um jogador mais versátil. Versatilidade é uma valência muito importante nesse esquema defensivo do Martindale. Eu acho que o Vaughn seria uma peça bem interessante para esse time. De acordo, concordo com vocês, apesar de eu não ter visto nada do Zach Powell ainda. Prometo que eu vou correr atrás pra gente, pelo menos para trazer alguma análise, né, do que tem disponível aí pro draft do Baltimore Ravens. This football right here, we hung today. Follow me. Hop on this back. That's what real linebackers do because we got each other. Run to the football today and let's knock somebody out. Y'all know what we do on 3. 1, 2, 3. Oh! Let's go. 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 I'm a Baltimore Ravens. Então vamos lá, pro draft, necessidades que nós temos. Wide receiver, pass rush, eu acho que são as mais fortes, vamos dizer assim, né? Apesar da gente já ter discutido que pelo menos pass rush a gente já conseguiu dar uma aliviada na free agency. Eu acredito que um inside linebacker também está entre as principais necessidades, como um valor abaixo do que essas outras duas. Eu acho que é um buraco considerável do elenco do Ravens atualmente. Acho que só tem o LJ Forte. Basicamente tem só o LJ Forte. Usável. Do que fazer special teams, é um cara que pra atacar em blitz e tal, poroso em nada, mas também não é excepcional em nada, e tapa buraco é uma boa opção, sei lá, pra ser o Silver, talvez. Eu sou basicamente contra usar a primeira rodada, sinceramente. Nem o Kenneth Murray, nem o Patrick Quinn, são jogadores que acho excepcionais, e acho que você escolher um linebacker na primeira rodada nesse momento, ele é um cara excepcional, um cara muito acima, como é o Isaiah Simmons. Só que o Isaiah Simmons vai ser top 5, top 10, mas não acho que nenhum dos dois falha, e acho que podemos ter opções mais interessantes de posições mais importantes por ali, ou um wide receiver. Eu sou contra draftar um linebacker na primeira rodada, sinceramente. Eu vejo alguns comentários também de duas posições que a galera pede, que é linha ofensiva, por conta da saída da aposentadoria do Marshall Yanda, e também a posição de safety, porque segundo eu vejo alguns comentários, é uma posição que está apagada, né? Porque antes a gente tinha Eric Weddle, Malemar, tinha lá o Tony Jefferson. Hoje a gente tem Earl Thomas, a gente tem Chuck Clark e a gente tem Deshaun Elliott. E nenhum dos três parece ser óbvio, o Chuck Clark assumiu um protagonismo absurdo nessa última temporada, mas parece que patrulhando o fundo do campo a gente não tem ninguém que brilhe, que se destaque. O que eu acho até razoável, porque a partir do momento que o safety aparece é porque ali do meio pra frente da defesa não estão fazendo o trabalho bem feito, né? Mas claro que a gente tem alguém que patrulha bem no fundo do campo. A gente tem o Thomas, caralho. Ih, rapaz, se você soubesse o que falam do Earl Thomas por aí... O Earl Thomas, ele basicamente fecha o fundo do campo, porque as pessoas aqui estão passando profundidade no meio por causa dele. A gente vai nunca mais tomar passe para profundidade por causa disso? Não, mas se olhar os gráficos contra a defesa do Baltimore Ravens antes e depois do jogo, eu tenho certeza que o meio fundo do campo vai estar bem antigamente, inclusive com o Edel em campo. Um ponto que eu acho que precisa ser em relação ao Earl Thomas é a segunda temporada dele com o Martindale, já conhecendo melhor adaptado ao time. Talvez ele vire até o chamador de jogadas, porque como ele chegou na temporada passada, ele estava conhecendo o que é muito mais
que era usada no Seahawks na época dele, ele tinha que se adaptar e até por isso ele não teve o microfone. Deve ficar com ele ou com o Chuck Clark, né? São os dois que fazem mais esse papel. Mas eu acho que é uma dupla de safeties e de Deshaun Elliott. A gente tem como um cara de talento que pode ser uma peça interessante, mas que não consegue jogar porque machuca toda hora. Vamos torcer para ele ficar saudável esse ano. Eu acho que como reserva de bom valor, ele não jogou. Vamos ver. E o Levine também é outro jogador que a posição de safety, né? É um cara que entra quando a defesa bota mais algum jogador de secundária, tem sua versatilidade, participa de uma quantidade ok de snaps defensivos, um jogador por ali. Assim, de fato falta peças jovens. O jogador mais novo aí é o Deshaun Elliott, que não provou nada, e o Chuck Clark, que ele é NFL também, mas também não é um jogador de alto nível, né? Mas, assim, acho que é uma posição que faz sentido investir em um jogador mais focado em cobertura, um defensor de slot, talvez, ou cubra o fundo do campo, um cara que joga mais perto da linha de scrimmage, eu não vejo muito, mas é uma prioridade secundária, né? É uma necessidade secundária. Então, vejo como as duas principais necessidades, o linebacker um pouco depois, e aí interior de linha ofensiva acho algo digno de ficar de as opções. Nenhuma delas chama muito atenção, né? Tanto o Escura, Mekari, Bousman, né? São 4 jogadores brigando por 3. Talvez falte um jogador com maior pedigree para vir por aí, então é outro setor que eu acho que pode assim, ter um investimento mais cedo. Certo. E acho que as demais, as demais a gente não precisa comentar, né? As demais eu acho que a gente, por enquanto, está bem servido. Há um debate sobre draftar running back caso não sobra ninguém na primeira rodada que seja de necessidade do time. Eu acho que é mais preferível trocar para baixo do que fazer isso, levando em conta os talentos que a gente tem no time. Eu acharia horrível o Ravens sair da primeira rodada com o running back. Acho que é a pior escolha possível. Pois é, né? Ou um especialista. Não, Deus o livre. Deus o livre. Tirando as opções, talvez um running back. Assim, eu falei no grupo do Fantasy, eu sou totalmente contra escolher um running back na primeira rodada. Escolher um running back nesses drafts. Assim. Exatamente, é o que eu ia falar também. Rodada, tanto faz. Nós temos três running backs. O Ingram tá mais velho, mas ainda de nível a gente tinha na ano passada. O Gus Edwards produziu muito na passada pelo profissional, jogou uma boa quantidade teve uma boa quantidade de carregada, produziu muito bem. E o Justice Hill, que quase não jogou, também produziu bem. Ele quase não teve snaps porque estão jogando no meio do ano. Então, mesmo assim, ele teve média de 3.9 carregadas por carregada. Então, assim, você não. E qualquer running back que você pega e joga com o Lamar, ou de química na passagem de bola, vai ser potencializado por causa do Lamar. Então não tem por que você investir valor nessa posição nesse momento. Então eu sou inteiramente um back nesse momento. Eu estou totalmente de acordo, é algo para pensar no draft do ano que o Ingram para Edwards perto de chegar na free agents, aí sim é uma discussão maior. Consigo ver um motivo para investir no running back. Inclusive essa e outras pautas que a gente discutiu aqui tem vídeo lá no canal da Casa do Corvo no YouTube. Dá uma conferidinha lá mais tarde, depois que você terminar esse podcast, tá bom? Bom, eu acho então que é isso, né? Fechamos a Free Agency, falamos um pouquinho de draft. Programa que vem a gente vai tentar falar um pouco mais, falar sobre prospectos, falar sobre cenários possíveis. E é isso.
Senhor Giba Pérez, senhor João Gabriel Gelli, muito obrigado de novo pela participação, pelos comentários, pelas análises, pelas elucidações. Vocês são os caras. É isso aí, tamo junto. Forte abraço, tamo junto, até a próxima. É isso, foi um prazer estar aí com vocês de novo, ouvintes queridos. Agora acertou. Agora acertou. E é isso aí, você ouvinte que tá escutando isso aqui até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência e a gente se vê na semana que vem, se tudo der certo, para falar de draft. O draft até o momento não foi adiado, né? Continua pro dia 23 de abril, né? Aí, tá confirmado. Tá confirmado. Ele vai acontecer. Eu só lamento que não vai ter mais aquela cena dos prospectos chegando de barquinho pra pegar a camiseta com o Roger Goodell. Ah, triste. Porra. Vai ser triste. Vai ser tudo de casa, sim. Né? Tudo meio no Goodell. Chegando falando, The Pick's in. Pijamão da NFL lá. Né? Sentado falando. Ó o pijamão. Pijamão com os discursos. E não vai ter vaia, né? Pelo menos a gente não vai ver a... Ele bota as porra, vai ter vaia social. Ai. Esse draft promete ser maravilhoso, gente. Promete ser maravilhoso. Mas ainda queria ver os barquinhos. Vai estar o gol de terno assim, aí ele vai levantar, pegar uma água e você vai ver de uma canção. Que nem todo mundo trabalha de casa. E pantufas, né? Ai, meu Deus. Bom, é isso, gente. Já falamos demais. A gente volta semana que vem pra falar de draft, tá bom? Forte abraço e até mais. Valeu! Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.